Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. Na nossa aula de hoje, aula de número 21, temos a nossa revisão e a nossa avaliação. Muito bem? Todo mundo pronto? Vamos dar início à nossa aula. Então, vamos dar início à nossa aula de revisão, falando sobre o sistema decimal. É um sistema de numeração de posição que utiliza a base 10, né? Então, a cada 10, né, nós temos aí uma nova sequência de valores, né? No caso aqui de 2 dígitos e tudo mais. Então, nós temos os algarismos que formam esse nosso sistema decimal, né? O algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então, a partir desses algarismos aqui é que formamos todos os números que vão formar, né, o nosso sistema decimal. A base de um sistema de numeração é uma certa quantidade de unidades que deve constituir uma unidade de ordem imediatamente superior. Então, nós temos aqui esse nosso número aqui, né? 2 bilhões, 460 milhões, 579.318. Então, se nós observarmos aqui a posição, né, de cada algarismo dentro do número, né, tem a sua unidade. E a unidade à esquerda sempre é 10 vezes maior que a da direita. Então, nós temos aqui o 8, que o valor posicional dele é de 8 unidades. Em seguida, temos o 1, que o valor dele posicional é de 1 dezena. O 3, que o valor posicional dele é de 3 centenas. Aí já passamos aqui para a nossa outra sequência de valores, né? Vamos ter aqui já os milhares, né? Aí nós temos o 9, que possui 9 unidades de milhar. O 7, que representa 10 dezenas de milhar. Em seguida, o 5, que representa 5 centenas de milhar. Agora vamos para outra ordem. No caso aqui, nós não temos nenhuma unidade de milhão, né? Ou seja, 0 unidades de milhão. Aqui nós temos o 6, que representa o quê? 6 dezenas de milhão. E em seguida, o 4, que o valor posicional dele corresponde a 4 centenas de bilhão. Aí vamos para a próxima ordem, né? Que é do bilhão. Nós temos o 2 aí, que representa 2 unidades de bilhão. Muito bem. Vejamos aqui algumas situações nas quais vamos, né, desenvolver essa interpretação dos números aqui. Vamos considerar o número, né, 32.049. Aí temos algumas perguntas relacionadas a este número. Na A, temos a seguinte pergunta: qual a classe que pertence ao algarismo 3? Né? Qual o valor posicional do algarismo 4? E na letra C, quantas unidades tem o algarismo 2? Certo? Então, vamos responder essas perguntas aqui. Resolução, né? Primeiro, vamos dividir o número dado a cada 3 casas, né? Que divide aí as ordens. Ele pergunta aqui, ó, qual é a classe que pertence ao algarismo 3? Então, nós dividimos aqui o número dado, que foi 32.049, né? Botamos o ponto aqui, né, para separar as ordens. Então, nós temos aqui as unidades, né? E aqui a próxima ordem vai ser a dos milhares. Então, a pergunta é, né, qual a classe que pertence ao algarismo 3, que está aqui destacado, ó. Então, nós temos aqui, já que estamos na classe, né, na ordem dos milhares, né, a classe que o 3 vai pertencer vai ser qual?
ele tem aqui, ó, mais um algarismo após a divisão. Então aqui nós temos a unidade de milhar. Em seguida nós temos o quê? A dezena de milhar. Se porventura nós tivéssemos um outro número, vamos supor aqui um 5, e a pergunta, né, ao invés de 3 aqui, fosse o 5, a resposta seria o quê? Lembrando que aqui é unidade de milhar, dezena de milhar, e a próxima é o quê? Centena de milhar. E assim sucessivamente. Na letra B, a pergunta é a seguinte: qual o valor posicional do algarismo 4? Então nós temos o número dado, né? Que foi 32.049. Ele quer saber aqui qual é o valor da posição do algarismo 4. Está aqui em destaque. Lembrando que esses 3 primeiros números, né, pertencem à ordem das unidades. Então nós temos aqui, né, 9 unidades. E aqui nós vamos ter 4 dezenas. Então o valor posicional do 4 é o quê? 40. São 4 dezenas, 40. Então observem que existe essa diferença aqui, né? Do valor posicional e a classe a qual o número pertence. Se fosse perguntado aqui qual o valor da classe que pertence ao algarismo 4, seria qual classe? Dezena de unidade, né? É o segundo número, contando da direita para a esquerda, dezena de unidade. E na letra C, temos essa situação aqui, né? Quantas unidades tem o algarismo 2? Olha, ele está perguntando quantas unidades. Então, qual é o valor posicional do 2 aqui? No número 32.049. Ele está aqui, ó. Unidade de milhar. Então, nós pegamos o 2, certo? E multiplicamos por quanto? Pela classe que ele pertence ali, que é a unidade de milhar. Então, vamos ter 2 vezes 1.000 igual a quanto? 2.000. Ou seja, quantas unidades possui o algarismo 2? 2.000 unidades. Beleza? Passamos agora para a nossa próxima operação aqui, né, uma das 4 principais operações matemáticas, né, que é a multiplicação. Então, vamos definir aqui a multiplicação. A multiplicação é uma das 4 operações básicas da matemática, né? Nós temos aí adição, subtração, divisão e multiplicação. Os números multiplicados são chamados de fatores da multiplicação. E o resultado da operação em questão é chamado de produto. Quando pelo menos um dos fatores é um número natural, podemos reconhecer a multiplicação como uma representação de adições consecutivas, ou seja, nós estamos efetuando a soma de números iguais. Por exemplo, podemos escrever 2 mais 2 mais 2 como 3 vezes 2. Então, ó, nós temos aqui as parcelas, né, nessa operação aqui, que é a adição. Então, quantas parcelas nós temos? 3 parcelas. E qual é o valor de cada parcela? 2. Então, o que é a multiplicação? Resumindo, a multiplicação nada mais é do que uma adição onde as parcelas possuem o mesmo valor. Nós poderíamos ter aqui, por exemplo, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Como é que nós poderíamos representar essa adição aqui, cujas parcelas têm o mesmo valor, em forma de uma multiplicação? Nós temos a repetição do 5 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 vezes... Qual é o valor da parcela? 5. Então, 4 vezes 5, o resultado da operação é igual a 20, que é chamado de quê? O resultado é chamado de produto. É importante, gente, nós sabermos essas definições, porque muitos axiomas e teoremas, eles
dependem dessa interpretação para que a gente possa compreender o significado do mesmo, certo? No caso aqui nós temos a nossa operação, né, de multiplicação, e a partir delas existem propriedades que são muito importantes para facilitar o cálculo aritmético, né? Nós temos aí as propriedades da multiplicação comutativa, né, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu tenho 4 vezes 5, é a mesma coisa que ter 5 vezes 4. Porque nós teremos o quê? O 4 também adicionado, né, por ele mesmo 5 vezes. Né? Perdão. 5 vezes, né? 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Né? Podemos concluir, então, aqui que a propriedade é verdadeira. Também temos a propriedade associativa, né? No qual você associa os valores, associativo em relação ao produto de fatores, né? Se você tem 5 vezes 2 vezes 3, você pode fazer essa associação aqui. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Poderia pegar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 também dá 30. Poderia multiplicar 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Também teríamos a propriedade distributiva em relação à adição ou à subtração. Por exemplo, se eu tivesse 3 que multiplica 2 mais 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Somando isso daqui, né? 6 mais 12, 18. Ou, calcularia aqui a soma. 2 mais 4, 6. E esse 6, né, vai ser multiplicado por quem? Por 3, que também daria como resultado o 18. Também temos, né, elemento neutro. Se você multiplicar qualquer número, vamos supor, por 0, o resultado da operação é 0. Né? Se você tivesse aqui 6 vezes 3 vezes A e dissesse que isso daqui é igual a 0. Então você tem um produto de fatores em que o resultado, o produto da operação é 0, necessariamente pelo menos um dos fatores é igual a 0. Então o A aqui, no caso, vale 0. Né? 6 vezes 3, 18. 18 vezes 0, 0. Muito bem. Vamos ver agora a aplicação, né, da operação de multiplicação na resolução de alguns problemas. Então vamos ver aqui os nossos problemas envolvendo a operação de multiplicação. Aí temos a imagem de um cidadão aí armazenando os ovos, né, nas cartelas. E vamos ver o que acontece aqui. A venda de ovos no atacado geralmente é feita em caixas com 30 dúzias. Então, pergunta-se, comando, quantos ovos há em 5 caixas? Aí temos as nossas alternativas, né? Letra A, 18.000, letra B, 36.000, letra C, 1.800, letra D, 36.000. Pessoal, esse problema aqui, ele é um problema, né, no qual a gente usa o princípio fundamental da contagem. Então, o número, né, o valor é igual ao produto de eventos, do número de eventos que tem o fenômeno. No caso aqui, nós estamos, o fenômeno estudado aqui, no caso, é a quantidade de ovos que há em 5 caixas. Então, é importante nós, ao resolvermos problemas dessa natureza, fazer uma interpretação, certo? Bem detalhada, para que seja bem compreendida, para que a gente não esqueça aí nenhum elemento que faz parte do problema. Então, olha só, nós temos que a venda dos ovos no atacado geralmente é feita em caixa com 30 dúzias. Então, nós temos aqui o 30, e nós sabemos que uma dúzia equivale a quantas unidades? 12 unidades. E pergunta-se quantos ovos há em 5 caixas.
Então, olha só, nós temos aí, né? 30 vezes 12 vezes 5. Então, nós podemos aqui efetuar o produto, né? Nós vamos ter aqui, ó, 5 vezes 12 é igual a 60. Olha só como nós estamos usando aqui, ó, a propriedade associativa, justamente para facilitar o cálculo. Então, 12 vezes 5, 60. Aí vamos repetir o 30 aqui. Agora eu multiplico 3 vezes 6, 18. E acrescento os zeros. 1, 2. O que corresponde aqui é a letra C. Muito bem. Mas uma coisa que deve se levar em consideração aqui é o seguinte. Se de repente, né, a gente pega aí e acrescenta mais um zero, logo de cara tu já vê aqui, ó, na letra A. 18.000. Então, é muito importante a gente estar atento para esses distratores, né? Para justamente não marcar a alternativa incorreta. Então, ao multiplicar, sempre refaça o cálculo. Se você tiver alguma dúvida, faça-o novamente, certo? Para ver se não cometeu nenhum equívoco. Às vezes, na ânsia de querer resolver a questão, você acaba se precipitando e marcando uma alternativa que não corresponde com a alternativa correta. Beleza? Então, temos aqui a nossa resolução, certo? Então, temos que o total de ovos vai ser igual ao quê? Ao número de caixas, né, vezes o número de dúzias, vezes 12. Então, quantas caixas nós temos? 5 caixas. Então, nós vamos ter aqui, número de dúzias, são 30 dúzias que tem em cada caixa. E quanto vale uma dúzia? 12. Então, efetuando aqui, né, o produto, né, teríamos aqui 5 vezes 30, 150. Aí multiplicaríamos o 150 por 12, que resultaria nesse valor aqui, né? 1.800, ou seja, a resposta correta é a nossa alternativa C. Muito bem. Próximo problema, né? Aqui temos um problema envolvendo adição. Então vamos acompanhar a leitura aqui. Um fazendeiro mediu sua terra de formato retangular para cercá-la inteiramente com uma cerca de madeira. Quantos metros de cerca ele deverá fazer para sua fazenda que possui 1.500 metros de largura por 2.500 metros de comprimento? Aí nós temos as alternativas, né? Letra A, 5.000 metros. Letra B, 4.289 metros. Letra C, 8.578 metros. Letra D, 8.000 metros. Bem, então a gente sempre, né, faz a leitura, primeira vez, em seguida vamos refazer a leitura procurando as palavras-chave para resolver. Então, ó, ele mediu a terra, que tem um formato o quê? Retangular. Essa informação aqui é muito importante. E ele vai usar, né, uma cerca de madeira, né? Aí pergunta-se quantos metros deverá fazer para a sua fazenda que possui 1.500 metros de largura por 2.500 metros de comprimento. Então, quando você pega e tem a informação de que o terreno ele é retangular, a primeira ideia que você vai ter, né, qual é o formato do nosso retângulo? Então, nós temos aqui, qual é a forma de um retângulo? Essa daqui, ó. Então, ó, tem 1.500 metros de largura. Então, aqui tem 1.500 por 2.500 de comprimento. Certo? Então, são essas as dimensões do nosso terreno. Então, se ele vai cercar totalmente a fazenda lá, ó, que tem esse formato, eu tenho que levar em consideração que aqui vai ter cerca e aqui vai ter cerca também. Ou seja, aqui no fundo do terreno também temos 1.500 metros. Como ele é retangular, então se aqui do lado, que é o comprimento, tem 2.500, necessariamente do outro lado também vamos ter 2.500. Então nós poderíamos atacar esse problema de duas formas, né? Uma seria pegar e somar todas essas dimensões, que é o perímetro, ou poderíamos aplicar a propriedade aqui distributiva em relação à multiplicação. De que forma? Qual é o total aqui do cercado? Eu vou ter 2 vezes o valor de 1.500
mais 2 vezes o valor de 1.500. Ou, perdão, de 2.500. Então, ó, qual seria o total aqui de cerca? 2 vezes 1.500 é 3.000. E eu vou somar aqui com duas, vou até trocar esse ponto aqui por um sinal de vezes, que é para não confundir ninguém. 2 vezes 2.500, que é igual a 5.000. E por fim, calculamos essa adição aqui entre essas duas parcelas, que é igual a 8.000. Ou seja, a alternativa correta aqui seria o quê? A letra D, né? Temos aqui o nosso passo a passo, ilustrando, ó, como foi resolvido de outra forma, né? Foi feita a ilustração aqui do nosso terreno, né? Largura 1.500, comprimento 2.500. E aqui foi aplicada só mesmo, né, a operação de adição. É o mesmo, né, como falei, né? Aquela foi uma forma, essa daqui é a outra. Então, ó, nós temos 2 vezes aqui a soma entre parcelas iguais, né, 2.500 mais 2.500. E aqui também é a mesma soma, né, com as parcelas agora iguais, só que com o valor de 1.500. Então, nós vamos ter aqui 2.500 mais 2.500, isso daqui dá 5.000. 1.500 mais 1.500 é igual a 3.000. Somando 5.000 mais 3.000, 8.000. Alternativa correta, a letra D. Nosso próximo conteúdo aqui, né, temos, né, propriedade das igualdades. Pede-se para calcular o valor de A para a igualdade A menos 5 igual a 3 ao quadrado. Então, como é que se resolve isso? Primeiramente, né, vamos calcular essa potenciação aqui. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3. Por favor, não confundir a potenciação com multiplicação, né? As pessoas, às vezes, na ânsia de querer resolver, pega aqui, sai uma multiplicação e taca a multiplicação aqui, 3 vezes 2, 6. Não, isso está errado. Se eu tenho 3 ao quadrado, eu tenho isso aqui, uma multiplicação cujos fatores são iguais. 3 vezes 3, 9. Muito bem. O que diz a propriedade das igualdades? Se você adiciona ou subtrai membro a membro, que são as partes, né, da igualdade, primeiro membro à esquerda, segundo membro à direita, se nós adicionarmos ou subtrairmos, multiplicarmos ou dividirmos membro a membro, né, todo membro pelos mesmos valores, nós não alteramos o valor da igualdade. Então, se eu quero eliminar esses menos 5 aqui, eu vou fazer o quê? Eu tenho que somar ele com o oposto dele. Então, qual é o oposto de menos 5? Qual é o contrário de menos 5? É mais 5. Então, adicionamos 5 membro a membro. Taquei o 5 no primeiro membro, faço o mesmo no segundo membro. Correto? Então, esses dois números aqui, eles se anulam. Menos 5 mais 5, 0. E aqui nós vamos ter, então, o valor de A, que é o que nós estamos querendo descobrir aqui. 9 mais 5, 14. Aqui, pessoal, poderia haver qualquer valor, né? A gente colocou aqui o A por colocar, mas poderia ser uma estrela, um coração, né? Dependendo aí da sua preferência. Um quadrado, um triângulo. O importante é que você determine o valor para essa variável, para essa incógnita, que é o valor desconhecido, para que a igualdade seja verdadeira. Resolvendo expressões numéricas, né? Pessoal, algumas expressões numéricas, elas podem apresentar sinais, né, associativos, também são chamados de sinais de agrupamento. Então, existe uma ordem padrão de eliminação desses sinais aí. Nós resolvemos primeiro de dentro, né, os parênteses, em seguida os colchetes e, por último, as chaves, na medida em que vão aparecendo, né, a parte interna para a parte externa, seguindo essa ordem. E sempre também obedecendo o critério de resolução das operações. Resolvemos primeiro as potências, né, e multiplicações, e radiciações, perdão. Depois vem as multiplicações e divisões. E, por último, as adições e subtrações. Sempre, né, nessa ordem da esquerda para a direita, na medida em que elas vão aparecendo. Então, temos aqui, calcular o valor da expressão. O que nós vamos fazer aqui? Resolver primeiro essa operação que está dentro do parênteses, né? Vamos ter o quê? Repete-se tudo isso daqui, né? 2 mais
3. Às vezes a expressão vem com esse asterisco aqui, que indica a operação de multiplicação, tá, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, isso está multiplicando, resolve-se essa subtração aqui, 4 menos 1, 3. Aí nós vamos fechar aqui, bem aqui tem um colchete, né? Não posso esquecer dele, o colchete. Em seguida aqui temos a chave e por último aqui o 5. Aí repete-se aqui o 2, resolve-se o colchete, 3 vezes 3, 9, certo? Repete-se agora a chave, calcula-se agora a operação de adição, 9 mais 2, 11. E por fim, efetuamos essa adição. 11 mais 5, 16. Sempre obedecendo a resolução, né, das operações na medida que vão aparecendo da esquerda para a direita. Beleza? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.